Boa noite, querido ouvinte. Hoje, deixemos a realidade para trás e adentremos no mundo dos Souls, onde o tempo já não canta menos, apenas ecoa. Um mundo onde ruínas sussurram memórias esquecidas e um último sino aguarda, calado, sob a luz partida da lua. Enquanto você se acomoda para esta jornada noturna, saiba que o canal Sussurros da Madrugada está aqui para acompanhar seus passos pela escuridão. Se desejar mais contos assim, basta se juntar a nós. Agora, ouça com atenção. Um viajante solitário chega às ruínas de uma cidade esquecida, guiado por rumores de um sino que tocou na noite errada. A brisa noturna sussurrava por entre os ossos do velho mundo, caminhando com passos lentos e firmes, envolto por um manto poído de cor indefinida. O viajante adentrava o que restava da antiga cidade de Velmoria, menos um nome apagado dos mapas, mas não das lendas. As pedras sob seus pés estavam frias e irregulares, cobertas por musgos dourados, que brilhavam fracamente à luz da lua, partida menos uma lua quebrada, como se alguém tivesse tentado arrancá-la do céu. Dizia-se que nenhum sino havia soado em Velmoria por 100 invernos. Até a noite passada, uma única nota, profunda e trêmula, foi ouvida por um eremita no sopé do vale, e com ela veio o sussurro do nome esquecido de uma rainha sem túmulo. O viajante seguiu o som como se fosse um chamado, gravado em sua alma, menos, ou talvez em algo mais antigo, do que ela. A cada passo, portas sem dono se abriam lentamente com o vento, e vitrais partidos lançavam padrões de luz deformada nas ruínas. Ao longe, a silhueta de uma torre erguia-se no centro da cidade morta, sua cúpula rachada lembrando um crânio trincado. No alto, um campanário vazio, ou assim parecia. Ele parou ao lado de uma estátua caída, menos o que antes fora um cavaleiro agora, devorado pelo tempo. Em sua base, palavras quase ilegíveis. Enquanto soar, o céu manterá seu pacto. O viajante ergueu os olhos. O céu cinzento e imutável não trazia estrelas, apenas aquela lua estilhaçada, que o fitava como um olho partido. Ele seguiu em frente. Os ecos, pensou, não pertencem ao passado, mas ao que ainda insiste em ser lembrado. Uma velha lenda contada por um monge cego revela o pacto entre a lua e o sino, e o preço de quebrá-lo. O viajante encontrou abrigo sob o arco de uma biblioteca sem teto, onde livros apodreciam ao lado de raízes que pareciam respirar. Ali, sentado em meio aos escombros, repousava um velho monge. Seus olhos estavam cobertos por um véu de linho manchado, e seu corpo curvado lembrava um sino pendendo sobre o abismo. Ele não se assustou ao ouvir passos, apenas ergueu o rosto. "Você ouviu também? O toque?" sussurrou ele, como se temesse que a própria palavra o chamasse de volta. O viajante assentiu em silêncio. O monge fez um gesto para que ele se aproximasse e, sem que ninguém pedisse, começou a contar. Quando o mundo ainda escutava os céus, a lua era inteira. Ela velava por nós enquanto dormíamos, e em troca, exigia silêncio. Um silêncio absoluto, quando cruzasse o ponto mais alto do céu. Nesse instante, nenhum sino podia soar, nenhuma canção, nenhuma promessa. Ele tocou o chão ao seu lado, onde havia um círculo gravado com símbolos apagados. Mas Velmoria era orgulhosa. Quis desafiar o pacto. Tocaram o sino da vigília sob a luz da lua, e esta, ferida, quebrou-se. Desde então, ela apenas observa. Nunca perdoou. O viajante estreitou os olhos, absorvendo cada palavra, como se já as conhecesse de sonhos antigos. O que aconteceu com aqueles que tocaram o sino? O velho riu baixinho, como quem recorda uma perda inevitável. Foram lembrados. Por ninguém, em silêncio, um pássaro atravessou o céu, em chamas suaves como brasas, e sumiu ao longe. O monge então concluiu: "Se você subir à torre e tocar o sino de novo, a lua ouvirá, e ela responderá. Mas lembre-se, ela não esquece." O viajante agradeceu com um gesto lento. "Antes do pity." O monge falou uma última vez, num tom quase gentil. "Nem tudo que dorme deseja ser acordado." O viajante sobe uma torre sagrada, onde o tempo não se move mais, enfrentando sombras do passado, que não sabem que estão mortas. A base da torre era engolida por raízes que emergiam do próprio chão de pedra,
como se a floresta tentasse puxá-la de volta para o esquecimento. Ao empurrar a porta carcomida, o viajante foi recebido por um ar espesso, imóvel. Lá dentro, o tempo não parecia passar. O pó flutuava sem pressa, como se hesitasse entre cair ou lembrar-se de voar. Nenhum som menos, nem mesmo o de seus próprios passos, parecia ecoar. A escadaria em espiral subia sem fim visível, feita de pedra negra marcada por símbolos apagados. Ele começou a subida com calma, cada degrau rangendo num silêncio que não devia ranger. À medida que subia, sombras começaram a surgir nas paredes, figuras humanas. Mas sem rosto, não estavam ali, mas tinham estado. Algumas seguravam velas apagadas, outras pareciam ajoelhadas, como se em prece, e uma, em especial, parecia observá-lo, imóvel, mas a cada lance de escadas, mais próxima. Quando parou para respirar, viu ao seu lado uma muralha coberta por tapeçarias semi-destruídas. Nelas, a imagem de uma mulher envolta em véus prateados, aguardiando o som noturno, regia um coro de monges diante de um sino lunar. Mas as fitas estavam rasgadas, e o rosto da mulher havia sido arrancado da trama. No andar seguinte encontrou uma porta entreaberta. Dentro, um salão circular onde estátuas em posições de oração cercavam um púlpito vazio. As estátuas, não com palavras, mas com um leve som de correntes, movendo-se sem toque. O viajante se aproximou. Uma das estátuas tinha uma rachadura nos lábios, e dela escorria, não sangue, mas sombra líquida. Ele seguiu. No topo da torre, encontrou o que restava do campanário. O grande sino estava ali, menos negro como o céu antes das estrelas. Uma rachadura fina percorria seu corpo, como se ele mesmo tivesse sido partido junto com a lua e a Paixodile. Um pedestal de pedra, onde algo brilhava fracamente. Uma lágrima cristalizada, pulsando como um coração. O viajante se aproximou, mas antes que pudesse tocar o sino, ouviu um som impossível, um choro de alguém que ainda esperava. Por algo, ele não estava sozinho. Uma escolha precisa ser feita: tocar o sino e libertar ecos antigos, ou deixá-lo calado para sempre. O viajante ficou imóvel. O choro que ouvira não vinha de sua mente, era real, mas ecoava de um lugar onde vozes não deveriam mais habitar. Lentamente ele se virou, e ali estava ela. No limite do espaço onde o luar estilhaçado atravessava o teto da torre, uma figura envolta em véus flutuava levemente acima do chão. Não possuía rosto visível, apenas um contorno onde a luz não se atrevia a entrar. E ao seu redor, fragmentos de vidro, suspensos pedaços da lua caída. A figura estendeu a mão. Na palma aberta, repousava uma pequena corrente, como as usadas para tocar sinos antigos, mas estava partida, exatamente no ponto onde começaria o gesto de chamar o som. O viajante sentiu uma brisa gélida atravessar seu peito menos, mas não era vento. Um sussurro antigo sussurrou dentro dele, dizendo nomes que ele nunca ouvira, mas que pareciam seus. Ele se aproximou do sino. A lágrima cristalizada no pedestal pulsava mais forte, e o sino, apesar de imóvel, parece esperar, como um olho que deseja ser fechado, mas teme o sonho que virá. Então o viajante entendeu. Tocar o sino libertaria o som aprisionado desde a queda da lua menos. Mas com ele, viriam as vozes esquecidas, os pactos partidos, as promessas não cumpridas. O mundo ouviria de novo, e seria ouvido de volta. Ele estendeu a mão, mas no último instante hesitou. Olhou para a figura. Ela não falou, apenas inclinou a cabeça como quem aceita qualquer escolha, porque já conhece ambas. Com um gesto delicado, ele recolheu a lágrima cristalizada e a colocou no centro do sino. Não tocou, apenas deixou ali como um selo, como um lembrete. Isso, ao sair da torre, notou algo diferente no céu. A lua, ainda partida, brilhava com uma cor nova, um tom prateado, mais calmo, como se aceitasse o silêncio. A história se encerra com um som que atravessa eras, e um mundo que muda, silenciosamente, para sempre. O viajante desceu a torre sem olhar para trás. Lá dentro, o sino permanecia calado, mas a lágrima, agora fundida ao seu coração de bronze, tremulava em um ritmo quase imperceptível, um ritmo que não se ouvia com os ouvidos,
mas com aquilo que vive no espaço entre os pensamentos. A cidade o recebeu de volta, com uma brisa leve, como se exalasse um suspiro contido há séculos. Os vitrais partidos refletiam cores que não estavam ali antes. As raízes que cobriam os caminhos recuavam discretamente, como se reconhecessem o retorno de algo que não tinham mais esperança de ver. Ao passar novamente pelo monge, o viajante notou que o véu em seus olhos agora estava limpo. O velho sorriu. Você não tocou, não é? O viajante permaneceu em silêncio. Então ela lembra de você. E isso é mais do que muitos tiveram. O sol não nasceu naquela manhã, mas o céu brilhou menos com um fulgor pálido, e sem origem menos por sobrevelmoria. Disse que, desde aquele dia, o sino jamais soou. Mas em certas noites, quando a lua alcança seu ponto mais alto no céu, um som leve, como um eco longínquo de cristal, pode ser sentido por aqueles que caminham sozinhos. Não é som, é memória talvez. Certos pactos não precisem ser quebrados, talvez. O silêncio também saiba amar. E talvez, apenas talvez, o eco daquilo que não foi dito, seja o que realmente mantém o céu inteiro. Durma bem, viajante dos sonhos. Boa noite.